Muito bem, bom dia mais uma vez. Dando início agora à gravação da nossa aula, quero dizer que a gente vai começar a falar hoje continuar falando, na verdade, sobre potencial elétrico. Vamos fazer um exercício, que é esse P46, muito parecido com o que a gente fez na aula passada, né? Eu tenho aqui um ponto A e um ponto B. Não compartilhei com vocês ainda, né? Deixa eu apresentar aqui o livro. Pronto. Vocês estão vendo agora o livro? Sim. Beleza. Eu tenho aqui um ponto A e um ponto B, né? Eu tenho uma carga e tenho dois pontos. Como a gente estava falando na aula passada, só revisando, né, para quem perdeu, existe uma grandeza chamada potencial elétrico, né? Que essa grandeza ela está associada à carga e à configuração, né, do espaço em volta dessa carga. A gente viu que o trabalho ele está relacionado com a energia potencial, uma grandeza física que a gente chamou de energia potencial. Eu vou compartilhar deixar de parar a apresentação para compartilhar a tela inteira para poder mostrar para vocês e ser mais ágil. Tá. Beleza. Então, a gente vai responder essa questão P46 na aula de hoje. E eu quero mostrar para vocês um pouco do que a gente fez na aula passada, a título de revisão, né? A gente respondeu os dois exemplos a respeito de potencial elétrico. A gente viu aqui, ó, como o potencial elétrico está associado, né? Como o trabalho. Como o trabalho está associado com uma grandeza que a gente viu que é a energia potencial. Então, o que a gente tem? Eu tenho aqui o trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então, para ter trabalho, eu tenho que ter deslocamento. Se eu aplico a força e não provoco um deslocamento, então o trabalho é zero. A gente falou sobre isso. E a gente viu que o trabalho ele está associado a uma grandeza chamada energia potencial. E a gente calcula ela através dessa expressão aqui. Tá? A gente chegou nessa expressão, né, a partir de resultados anteriores, né, relacionados ao trabalho e à força. E eu mostrei que eu posso, se eu tiro aqui a energia potencial, ela depende da configuração do meu sistema. Ou seja, ela depende do valor das cargas, né? Que é o que a gente tem aqui em cima. A gente tem o valor das cargas. E ela depende da distância entre essas cargas. Então, eu sempre vou contar a energia potencial aos pares, né? Então, se eu tiver mais cargas, além de duas, no meu sistema, eu sempre vou contar a energia potencial aos pares, né, entre duas cargas. E essa energia potencial vai depender da distância, ou seja, se eu aumento a distância, se eu diminuo a distância entre as cargas, se eu mudo a posição delas, né, na região onde elas se encontram, eu também mudo essa energia potencial. Tá? Então, para ter energia potencial, eu preciso ter duas cargas, como a gente está vendo aqui na fórmula. Se eu tiver apenas uma carga, eu não tenho energia potencial. Aí vocês podem me perguntar, o que eu tenho? Né? Então, eu peguei a energia potencial e dividi por uma das cargas. Essa carga menor, que a gente chama de carga de prova. Quando eu fiz isso, dividir por essa carga menor aqui, quando eu fiz essa operação, eu fiquei do outro lado com uma expressão. Essa expressão, ela não depende, ela depende apenas de uma carga e da distância dessa carga a um ponto do espaço.
É essa grandeza que a gente chamou de potencial elétrico, V. Então, o que é o potencial elétrico? É uma grandeza que está associada com a configuração do meu sistema, ou seja, depende das distâncias envolvidas na minha questão. Quando eu digo depende da configuração, depende de como as cargas ou os pontos estão distribuídos, tá? Então, se eu tenho... ela não depende de duas cargas, ou seja, basta eu ter uma carga para eu dizer que eu tenho um potencial elétrico. E ela está associada com uma energia dividido por carga, ou seja, é uma densidade de energia que a gente chama isso aqui, tá? Mas isso é um pouquinho mais avançado para vocês. Então a gente definiu o potencial elétrico como sendo dado por essa expressão, ou então se eu tiver energia e o valor de uma das cargas, eu posso dividir a energia por essa carga e aí eu encontro o potencial elétrico, tá? É a mesma comparação que a gente fez entre força e campo elétrico, né? A gente viu já há um bom tempo atrás, né, que essa expressão da força aqui é válida, né? Então eu tenho força depende de quem? Da existência de duas cargas. Eu preciso ter Q1 e Q2 para eu ter força. Agora, se eu tiro uma dessas cargas, eu deixo de ter força, eu passo a ter o campo elétrico. O campo elétrico ele não depende de duas cargas, ele depende apenas da existência de uma carga. Se tiver uma carga, tem campo elétrico. A mesma coisa é a relação entre energia e potencial. Para ter energia potencial elétrica, eu preciso de duas cargas. Agora, para ter potencial elétrico, eu preciso apenas de uma carga. Tudo bem até aqui? É uma revisão um pouco rápida, mas a gente falou com bastante calma sobre isso na aula passada, tá? Infelizmente, eu perdi a gravação. Tive um problema aqui no computador e não pude disponibilizar para vocês a gravação dessa aula. Por isso ela não está lá no YouTube, infelizmente. Mas hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso e aí vai ajudar quem perdeu a aula passada a se ambientar um pouco melhor, tá? E se precisar, eu também posso gravar em separado essa aula para que vocês possam ter ela disponível para vocês depois, tá? Mas voltando aqui para o nosso objetivo de hoje, né, começa respondendo essa questão aqui, P36. Então, o que eu tenho aqui? Uma carga e tenho dois pontos, A e B. Eles estão distantes, um dA e um dB, dessa carga aqui, ó. Eu não sei, ele me dá aqui os valores de dA e de dB, né? Então, no caso, o ponto A está distante 0,3 metros da carga e o ponto B está distante 0,9 metros da carga, tá? Aí ele pede para determinar os potenciais elétricos em A e B, né? Então, o potencial elétrico no ponto A e o potencial elétrico no ponto B. É que nem o campo, né? Eu determino o campo em um ponto. Aqui eu também determino o potencial em um campo. Se eu colocar uma carga aqui, nesse ponto A, aí eu passo a ter energia potencial, tá? Então, a diferença entre o potencial elétrico, do ponto de vista de fórmula, entre o potencial elétrico e energia potencial, é o fato de eu ter uma carga e duas cargas envolvidas. Potencial elétrico, eu tenho apenas uma carga. Energia potencial, eu tenho duas cargas. Perguntas até aqui? Muito bem. Então, eu tenho P46. Eu vou anotar logo os dados, né? A gente tem uma carga que é grande igual a 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Eu tenho o dA, que é igual a 0,3 metros, e o dB, que é igual a 0,9 metros. E ele quer saber
Primeiro, potencial elétrico em A e em B. Vou mostrar aqui o quadro para vocês. Aqui estão os dados da minha questão. Bom, se eu quero potencial, eu digo que eu quero V. Tá? Então, quem é V para mim? É K, constante eletrostática, que para a gente é a do vácuo, que é o 9 vezes 10 a nona. O valor da carga dividido pela distância. O que é esse potencial? Né? Está associado com, para a gente na prática, né, quando a gente submete um aparelho na tomada, você está aplicando um potencial elétrico, uma diferença de potencial, na verdade, a esse aparelho. Né? E o funcionamento de tudo depende disso. Tá? Muito bem. Então, ele quer saber o potencial elétrico no ponto A e B. Então, para a gente aqui, o primeiro vai ser o VA. 9 vezes 10 a nona, que é o valor do K0. O valor da carga, 3 vezes 10 a menos 6. Chegou um atrasado aí. João Vitor Santos. E aí, João? 3 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância. A distância é a distância do ponto A, que a gente está calculando o potencial no ponto A. É 0,3. Só organizando aqui, ó, repetir, 9 vezes 10 a nona, 3 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,3, que para a gente pode ser escrito como 3 vezes 10 a menos 1. Percebam que a distância não está mais ao quadrado, tá? Ela já deixou de ficar ao quadrado há algum tempo, desde que a gente começou a falar sobre trabalho e energia potencial. Então, quando eu faço essa divisão, meu VA ele passa a ser igual a 9. Vou conservar a base, que é 10, em todos os casos. Em cima eu somo os expoentes, aí vai ficar 9 menos 6. E subtraio com o de baixo, que vai dar mais 1. Se alguém tiver problema com isso ainda, me avise. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, 9 menos 6 vai me dar 3. Mais 1, 4. Então, V de volt. Essa é a nosso resultado da primeira parte da letra A. Agora façam a mesma coisa para o VB, tá? Calculem aí o potencial do VB e me dê o resultado. Segue o mesmo padrão, tá, pessoal? 10 minutos aí para vocês tentarem fazer. Vou deixar de compartilhar aqui a minha tela para mostrar para vocês só o final. Vamos lá, tentando fazer, pessoal, para tirar dúvida, tá? Não esqueçam que a prática é a parte mais importante do que vocês estão fazendo em física. Diga. A minha deu 3 vezes 10 a quarta. Deixa eu ver aqui.
Exatamente, dá 3 vezes 10 a quarta. Alguém não conseguiu achar 3 vezes 10 a quarta? Aqui embaixo está a resposta, tá? O VB e a conta até chegar ao 3 vezes 10 a quarta. Veja onde você errou e se tiver alguma pergunta a fazer, pode ficar à vontade. Essa foi a nossa letra A. A gente vai passar para a letra B. Letra A não foi a outra não, professor? Qual? Não, a letra A ele pede os dois potenciais, o A e o B. Deixa eu mostrar aqui. Ah, sim, é porque é os dois, né? Exatamente. A letra A ele pede os potenciais elétricos em A e em B. Aí depois ele pede o trabalho da força elétrica que atua em uma carga Q de 5 microcoulombs ao ser deslocada de A para B. Então a carga vai se mover do ponto A até o ponto B. Ele quer saber qual é o trabalho que eu preciso, que age sobre essa carga, para fazer ela se mover de A até B. Do ponto A até o ponto B, aqui direto que eu estou falando. Tá? A gente viu que o trabalho, né, ele está relacionado com a energia potencial, mas ele também está relacionado com a diferença de potencial. Então eu posso dizer que o trabalho que a gente está chamando de T, né, assim, vou botar aqui na forma. Isso aí ficou horrível. Deixa eu melhorar. O trabalho ele é igual à carga que está sofrendo a ação da força, ou seja, a carga que está se movendo, potencial da saída, potencial da chegada. Uma coisa que vocês vão ver, que a gente vai estudar isso com mais calma depois, é que a carga sempre vai se mover de onde o potencial é maior para onde o potencial é menor. Tá? Esse movimento vai sempre acontecer nesse sentido. Então, existe essa relação aqui, ó, entre trabalho e diferença de potencial. Tá? Tudo que está aqui, entre esses parênteses, a gente chama de UAB, que é a diferença de potencial entre o A e o B, tá? Ou a gente escreve assim, do formato que está em cima, em vermelho, ou a gente escreve no formato que está aqui embaixo. Ou o AB, ou assim, tá? O mais comum é fazer dessa forma aqui, ó. O AB às vezes vem na questão, quando ele dá já a diferença de potencial. Então, seguindo em frente com o nosso objetivo, a gente vai ver que o trabalho ele tem que ser igual a carga que a gente está se movendo é de 5 microcoulombs. Então, 5 vezes 10 a menos 6. Opa, não vai caber aqui. Cinco vezes 10 a menos 6. O VA que a gente encontrou, 9 vezes 10 a quarta, menos o VB, que é 3 vezes 10 a quarta. Professor, assim, no caso, tipo, digamos assim, desculpa, qual licença? Pode perguntar. Tá vendo, tipo, uma diminuição, porque, tipo, tá VA menos VB,
É uma subtração, mas essa aqui é uma grandeza separada, a gente chama ela de diferença de potencial ou DDP. Tem dois nomes para essa grandeza. A gente chama ela de diferença de potencial, que é o nome por extenso, né? Ou então ela vem com o nome de DDP, que isso quer dizer literalmente diferença de potencial. Então, por exemplo, a DDP da tomada, 220 volts. É a DDP da tomada, da casa de vocês, como a gente estava discutindo lá na nossa primeira aula sobre esse assunto. Né? A DDP do celular de vocês, a que diferença de potencial a bateria do celular de vocês carrega. Aí você vai lá no carregador, você olha lá, 15 volts, 20 volts, sei lá. Vai estar lá escrito, né? Então aquilo é a diferença de potencial que a bateria do celular de vocês carrega, né? E assim vai, né? Tudo funciona uma diferença de potencial específica. Eu não estou diminuindo o potencial elétrico. O VA não deixou de ser 9 e o VB não deixou de ser 3. Isso aqui o que a gente está calculando aqui é uma grandeza diferente. É a diferença de potencial entre os dois pontos, A e B. Tá? Eu só consigo mudar o potencial elétrico num ponto se eu colocar mais cargas ou se eu retirar a carga do sistema. Então, se eu aumentar ou diminuir a carga ou se eu mudar a distância, aí eu consigo mudar o potencial. Então, aqui, ó, 9, a gente coloca o 10 a quarta em evidência. 10 a quarta e o 10 a quarta a gente coloca em evidência e subtrai 9 menos 3. Então, a gente fica com o resultado de 5 vezes 10 a menos 6 vezes 6 vezes 10 a quarta. E no final a gente fica com 30 vezes 10 a menos 6. Aí conserva a base e soma os expoentes, né? Menos 6 mais 4. E o trabalho vai ser igual a 30 vezes 10 a menos 2. Ou então a gente escreve como sendo 0,3 J. Esse J é a unidade de energia e de trabalho também, consequentemente, que é o Joule. Então essa é a nossa resposta final, 0,3 joules, tá? Essa foi a nossa letra B. O trabalho da força elétrica, a letra C agora. O trabalho da força elétrica só um minutinho aqui para organizar o quadro. O trabalho da força elétrica que atua na mesma carga, né? Ou seja, essa carga aqui, ao ser deslocada de B para A. A gente tem uma situação parecida e aí eu vou deixar vocês fazerem agora. Façam de B para A. A gente já fez de A para B, agora vocês calculam de B para A. Vou parar a apresentação aqui de novo. Então, voltar aqui, eu vou repetir o que eu falei porque não ficou gravado, tá? Então, o que vocês perceberam é que
Ao trocar, vocês vão simplesmente trocar o B pelo A aqui nas expressões, e aí o resultado vai dar menos 30. A mesma coisa, só que trocando o valor do A pelo valor do B, e no final vai dar menos 30. E o que significa isso? Um trabalho negativo, né? A gente viu que um trabalho negativo é um trabalho que indica que a ação da força ela está sendo contrária ao deslocamento. Então é o que a gente chama de trabalho resistente, né? A ação da força que está fazendo com que esse deslocamento aconteça não é o da força elétrica. A força elétrica está agindo para impedir esse movimento, tá? Então existe uma força externa executando esse movimento e não é a força elétrica, ok? E qual é, professor? Seria alguém movendo essa carga, por exemplo, do ponto B para o ponto A. Tá? Assim. Seria o caso disso tá num sistema que tá na vertical, né? Então nosso ponto B é o ponto mais alto e o ponto A é o ponto mais baixo, né? E a força elétrica está apontando para cima e a gravidade está fazendo com que esse objeto... Eu acho que não compartilhei a tela, né? Vocês estão vendo a minha tela? Não, só... Espera aí, deixa eu só... Não. Deixa eu interromper o compartilhamento. Teve algum problema aqui. Eu mandei compartilhar e não deu certo. Compartilhar. Acho que agora vai. Tá. Vocês estão vendo o quadro agora? Sim. Beleza, então funcionou. Então é isso, é o caso em que eu tenho uma força externa, né, uma outra força agindo, que o meu problema não diz qual é. E eu não preciso me preocupar com ela, porque ele só pede para calcular o trabalho. Tá? Ele não pede para eu determinar que força é essa, né, ou o que está provocando isso. Perguntas? Professor, aí no caso, em forma de joules, vai ficar menos 0,3, é? Isso, menos 0,3 joules. Agora a gente vai começar a falar sobre um tema, a gente vai subir um pouquinho o nível, como eu falei para vocês, né? A gente vai começar a falar sobre a energia potencial, ou potencial elétrico, na verdade, quando eu tenho mais de uma carga. Aqui ó, a forma da energia potencial, vocês estão vendo no livro, né? A representação gráfica da energia potencial, tá? Como é que eu represento graficamente energia potencial de uma carga pontiforme. Então aqui embaixo eu tenho a distância e aqui na vertical eu tenho o potencial. A medida, ele bota P porque é o potencial de um ponto P. À medida que eu aproximo esse ponto P da carga, então é como se a carga estivesse bem aqui, ó, no zero. Eu tivesse a carga nessa posição aqui, e aí da carga eu vou mudando a distância. À medida que eu aumento a distância, essa curva aqui representa o potencial elétrico vai diminuindo até chegar bem pertinho do zero, né? O valor do potencial, os valores vão estar aqui no eixo vertical. Então à medida que eu me afasto da carga, esse potencial vai diminuindo até chegar perto do zero. Quanto mais eu me afasto, menor é o potencial. Quanto mais eu me aproximo, maior é o potencial. Isso quando eu tenho uma carga positiva. Tá? E quando eu tenho uma carga negativa, que é o segundo caso aqui, ó, acontece o mesmo efeito. A diferença é que, como a carga é negativa, o potencial ele vai aumentando, só que o valor dele aumenta
para o lado negativo, né? A gente tem no eixo vertical e no eixo horizontal, a gente tem o lado positivo e o lado negativo. Então aqui é a mesma coisa, para cima os valores positivos e para baixo os valores negativos. Então quando eu vou me aproximando da carga negativa, o valor do potencial aumenta também. Só que ele aumenta de forma negativa, por isso é que a curva é diferente, ela vai descendo ao invés de subir. Não quer dizer que o potencial está diminuindo, ele diminui quando eu me aproximo de zero, tá? O valor numérico dele, né? Ele vai diminuindo. Então aqui ele está só aumentando à medida que eu me aproximo. A diferença é que ele está aumentando negativamente, tá? Aí o nome dessa curva é uma hipérbole equilátera, tá? Porque esse lado aqui diminui na mesma proporção que esse aqui também aumenta. O nome é hipérbole equilátera, tá? Eu esqueci de falar sobre isso para vocês. Então, o potencial elétrico é no campo de várias cargas. Então, eu tenho aqui várias cargas aqui, ó, e eu tenho um ponto P. Como é que eu vou calcular o potencial elétrico nesse ponto P quando eu tenho mais de uma carga? A gente viu quando eu tenho uma carga só. Quando eu tenho mais de uma, eu vou calcular separadamente os potenciais de cada carga e aí eu calculo depois a soma. Então, o potencial total no ponto P, é o que essa fórmula aqui está dizendo, ele é a soma dos potenciais que cada uma das cargas tem naquele ponto. Então, o potencial total, ele é dado pela soma dos potenciais individuais de cada uma das cargas. Perguntas? Eu sei, então, tipo, vai ficar, tipo, Q1, aí depois a gente calcula, né, todo, aí deu o resultado. Isso. Aí Q2, o Q2, o Q3 e tal, aí deu o resultado e só somar, né? Só soma tudo, exatamente. Aí eu sei o potencial total. Não tem nada melhor para entender isso do que um exemplo, né? Então vamos ver aqui, tá? Eu tenho aqui a P47, eu tenho duas cargas elétricas, tá? Ó, Q1 e Q2, aqui embaixo, né? Elas estão fixas nos pontos A e B, separados pela distância D, que é de 8 metros. A letra A, ele quer saber os potenciais elétricos resultantes nos pontos C e D. Ou seja, ele quer saber o potencial elétrico no ponto C e o potencial elétrico no ponto D. Eu vou fazer para o ponto D. Tá. Porque o ponto C ele é fácil de fazer, né? Eu vou fazer logo do ponto D, que é para vocês verem a versão mais complicada, porque eu vou ter que usar aqui, ó, o teorema de Pitágoras. Eu vou até fazer o desenho para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Vou tentar desenhar aqui, antes de passar para vocês. Então, eu vou dar uma pausa agora, só um minutinho para poder fazer o desenho. O que eu quero saber, então, nessa questão é os potenciais resultantes. Ele fala resultante porque eu vou ter mais de um potencial, então eu vou ter que calcular aquela soma que a gente viu lá, tá? As cargas que a gente tem são positivas, tá? Tá. Então, vamos lá. As distâncias é 4, 4 e 3, né? Então, aqui é 4 metros. Aqui 4 metros e aqui 3 metros. Para calcular no ponto D, ele pede aqui na letra A, no ponto... na verdade, está pedindo C e D, né? Eu vou fazer primeiro no ponto D, para poder, que é, como eu falei para vocês, o mais complicado. Para calcular o potencial no ponto D, devido à carga 1, tá? O que a gente vai ter? Eu preciso do valor da carga, que eu já tenho, né? O valor de Q1 é 2 microcoulombs, beleza. Eu preciso da constante eletrostática, que eu também já sei o valor, tá aqui embaixo. E eu preciso da distância.
Qual das distâncias eu vou usar? 4 ou 3 metros para calcular no ponto D o potencial da carga Q1? Pergunta para vocês. Acho que o 3. E aí, mais Tem alguém? que fazer teorema de Pitágoras e aí pegar a distância, né? Exatamente. Eu já tinha falado, né? Alguém capturou aí. Então, a distância que eu vou usar é essa aqui, ó, pessoal. É a distância em linha reta entre o ponto D e a carga, tá? O potencial, ele sempre vai agir assim. A força também. O campo também, tá? Para qualquer uma das grandezas que a gente fosse calcular aqui, que a gente já viu, a gente sempre usar essa distância aqui, ó, a distância direto da carga 1 até o ponto que eu estou procurando. E como o colega já falou aí muito bem, a gente tem que usar para calcular essa distância, como é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Ele até coloca lá o quadradinho aqui com um ponto que é para indicar que é um ângulo reto mesmo, tá? Um ângulo de 90 graus. Então aqui, ó, essa região é a região que a gente chama de hipotenusa do triângulo retângulo, que é justamente o local da nossa distância D, que nós estamos procurando, para calcular o primeiro potencial. Se vocês prestarem atenção, para outra carga vai ser a mesma coisa. Eu vou marcar aqui também, ó. Eu estou procurando essa distância aqui. Aqui eu vou chamar aqui de D1, tá? Que é para distância relacionada à carga 1, e aqui D2. A distância do ponto à carga 2. Como é que eu calculo essa distância? Com o teorema de Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa, D1 ao quadrado, vai ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se vocês prestarem atenção, vai ser a mesma coisa para o D2. Que são os mesmos valores, ó, é 3 metros, os catetos são os mesmos. Então a hipotenusa também vai ser o quê? Vai ser a mesma, que aqui eu também continuo tendo, ó, um ângulo de 90 graus, então aqui vai ser hipotenusa, tá? Essa região aí vai ser hipotenusa. E tem o mesmo valor do cateto adjacente e cateto oposto. Só muda, na verdade, o nome, né? Mas os valores são os mesmos, no final a gente tem o mesmo resultado. Então, olha só, D1 ao quadrado é igual a D2 ao quadrado. Então, eu já sei que D1 vai ser igual a D2. O que eu calcular para o D1 também vai valer para o D2. Tá? Não preciso fazer a conta duas vezes. Bom, se a distância é a mesma, tá? Agora mudou o valor da carga, eu vou ter potenciais diferentes, tá? Se tivesse a mesma carga, seria o mesmo potencial. Então, o nosso D1 ao quadrado vai ser igual a 16 mais 9, que vai ser igual a 25. Então, o nosso D1 vai ser igual a raiz de 25. Opa, vou ter 24. Raiz de 25, que é igual a 5. O que? Metros, a distância. Está falando de distância, 5 metros. Vamos calcular agora os potenciais, então. Já tenho as distâncias, porque o D1, lembra, né? Só formalizando aqui, deixando... O D1 é igual ao D2. Ou o D2 é igual ao D1, tá? Esse é um resultado que a gente conseguiu também da observação aí do nosso triângulo.
voltando para cá, é que a gente tem agora o potencial no potencial da carga 1, tá? Relacionado à carga 1. Primeiro, 9 vezes 10 a nona. O valor da carga, Q1, que eu já não lembro, é 2 vezes 10 a menos 6, dividido por quem? Pela distância que a gente acabou de calcular, que é 5. Então, a gente vai ter V1 como sendo igual 18 vezes 10. Conserva a base e somos expoentes, né? A gente vai ficar 10 a terceira. Então, o nosso V1 ele vai ser dividido por 5, né? Porque a gente viu, é 5 metros lá direto. Então, depois do nosso probleminha de internet, agora a gente volta. Então a gente fica aqui com 18 vezes 10 a terceira dividido por 5. Então a gente fica com 3,6 vezes 10 a terceira volts. Isso para o nosso V1. Vamos lá para o V2. Mesmo procedimento. 9 vezes 10 a nona. O que vai mudar? O valor da carga. Que é quanto? 4 microcoulombs. Então, 4 vezes 10 a menos 6. Mesma distância, 5 metros. A gente viu que o D1 é igual a D2, né? Então, a gente fica aí 28 vezes 10 a quanto? Terceira, dividido por 5. Depois da correção aí, 4 vezes 9 é 36. 4 vezes 7 é que vai dar 28. Tá, deixa quieto. Fica com 36 dividido por 5. O nosso V2 vai ser igual a 7,2 vezes 10 a terceiro que volts. De novo. Aqui está, elétrica volt, varejo e atacado, materiais elétricos, automação, suprimentos, equipamentos e máquinas industriais, já pode parar. Imperatriz, Açailândia, Balsas, Quando começou, professor, É o Araguaína, Marabá, assistente do São Google. Luís, Quando eu preciso Carolina, dela, ela não me ajuda, Riachão, mas quando eu não preciso, Parauapebas, Altamira, ela ajuda. Canaã dos Carajás, Redenção, Meu pai do céu. Belém, Ela Palmas. vai dar toda... As Muito bem. informações. Encerrou aqui já. Continuando, a gente calculou então os potenciais. Ele quer saber o resultante, né? Então a gente já sabe que é a soma. Então vamos somar, né? Para finalizar a questão. Então, potencial resultante eu vou chamar de VR, tá? Normalmente é o padrão. Pode chamar de VR, pode chamar de V total. Potencial resultante, ele vai ser igual a V1 mais V2. Simples assim, tá?
Não tem história de ver direção e sentido, porque lá na força resultante, no campo elétrico, resultante a gente tinha que ver, né? Ah, vê a direção, vê o sentido. Agora aqui, se for positivo, soma, se for negativo, subtrai. Pronto, acabou, tá? Essa é a vantagem do potencial elétrico. 3,6 vezes 10 a terceira, mais 7,2 vezes 10 a terceira. Beleza? Então, o VR, vou botar aqui pequenininho para caber, ele vai ser igual a 10,8 vezes 10 a terceira volts. Simples assim. Ou não, né? Calcule aí para mim agora. A nossa aula vai até que hora mesmo?